Olá, pessoal. Meu nome é Marise Souza. Sou aluna do segundo período de Letras e Literatura, UF Consórcio CEDERJ. Estamos fazendo uma revisão para a AP1 de Linguística 2, entrando na aula 6, cujo título é A Arquitetura da Linguagem. Estamos respondendo as questões propostas de revisão e acrescentando alguns comentários da apostila. A que se refere o termo arquitetura da linguagem? O termo arquitetura da linguagem refere à forma na qual as línguas naturais estão organizadas no conjunto das faculdades cognitivas humanas. Estudar a arquitetura da linguagem é compreender como a linguagem se estrutura e funciona no interior da mente humana. Vamos relembrar um pouquinho aquela aula que falou dos módulos? Então, a mente humana ela é toda modular. E um dos módulos é a linguagem humana. Sendo que dentro desse módulo linguagem existem submódulos, conforme a gente já falou e vai repetir mais tarde. Então, estudar esses módulos, né, que fazem parte do módulo linguagem, é a gente se aprofundar na arquitetura da linguagem. E também como que esses módulos se relacionam com os outros módulos cognitivos da mente. Faz parte do estudo da arquitetura da linguagem. Vamos comentar um pouquinho? O estudo da arquitetura da linguagem, ele se confunde com o próprio estudo da linguística, porque vamos ver o que é o objetivo fundamental da linguística para a gente dar uma comparada. Descrever e explicar a estrutura e o funcionamento da linguagem no interior da mente humana. Então, nós temos aí dois princípios importantes, né? Estrutura e funcionamento. Isso já foi dito com outros nomes. Estrutura já foi dito como competência linguística, como língua-I, que é aquele sistema interno que a gente já nasce com uma predisposição genética, enfim. E funcionamento também já foi dito como competência linguística, que é o uso externo da língua. Então, seria a língua-E, né? E quando a gente estuda esses dois componentes, estrutura mais funcionamento, o que a gente está estudando? A arquitetura da linguagem. Então, são as partes que compõem as línguas naturais, como elas interagem entre si, essas partes, como se relacionam com outros componentes da nossa cognição, conforme eu falei no slide anterior. Então, a metáfora usada na apostila é com relação ao campo do conhecimento, biologia. Então, a biologia, ela basicamente, né, com relação ao corpo humano, ela se divide em duas partes. Numa, ela estuda a anatomia do corpo humano, que é aquela visão estática dos órgãos, como eles são compostos de que tipo de células e etc. E a outra parte é a fisiologia desses órgãos, como esses órgãos funcionam. Então, essa metáfora cai muito bem para a arquitetura linguística. Vamos destacar duas palavras-chave. Primeiro, estrutura e funcionamento. Então, para esses teóricos, né, a estrutura, a arquitetura da linguagem, na verdade, é um organismo, assim como foi exemplificado na metáfora do corpo humano. Vamos falar um pouquinho agora de sistema, forma e conteúdo, que não está ali na questão de revisão, mas eu acho que é muito importante a gente falar um pouquinho agora, porque isso aí vai aparecer, vai pipocar nas outras aulas, e eu realmente, assim, tive que ler muitas vezes para entender. Então, assim, primeiro, né, a gente tem o som, que são a parte fonética da linguagem, e aí podemos também entrar com os gestos, quando há a linguagem de sinais, né? Isso tudo compõe a representação fonética da linguagem, que é usada a letra grega pi. Quando a gente vir lá nos textos a letra grega pi,
saibam que a gente está falando de som. E lembrando de Saussure, né? Som é o quê? É forma. Então, a língua ela tem dois planos, forma e conteúdo. A gente já falou do primeiro, que é a forma, que é a representação fonética, a letra grega pi. Agora, vamos falar do significado, que seria o conteúdo, o plano do conteúdo da língua. É a representação lógica, é o que a gente entende desses sons que foram pronunciados. E aí a representação é a letra lambda. Bom, quando a gente associa forma e conteúdo, esses dois planos, isso a gente chama de sistema organizado de princípios e regras que geram expressões linguísticas ordenadas e previsíveis. Agora a gente já consegue entender quando aparecer essas letrinhas, né? Eu vou dar aqui um exemplo para ficar mais fácil. A palavra casa, a gente escreve como, né? C-A-S-A. Mas quando a gente faz um estudo fonético, a gente vê que casa, na verdade, é K-A-Z-A, quando a gente vai estudar os fonemas que compõem essa palavra. Esse estudo faz parte da questão da substância fonética, e é a letra Pi, né? Agora, quando eu quero entender o significado, que é o plano do conteúdo, eu vou para a letra grega lambda. E eu preciso, então, entender o que significa casa. Casa é uma espécie de moradia. Esse par, gente, é inseparável. A gente precisa dos sons, que são o plano da forma, e a gente precisa do conteúdo, que é o plano da lógica, né? Eu estou meio que invertendo aí as palavras, é porque elas são, na verdade, querem dizer a mesma coisa. Então, a gente vai ver mais à frente alguns exemplos do uso desse par. Questão 2. A linguagem é um sistema cognitivo que interage com outros sistemas no interior da mente. Vamos lembrar daqueles módulos. A mente é como se fosse uma tangerina que tem vários gomos, né? E aí cada gomo desse é um componente cognitivo. A linguagem é um dos gomos. Agora, quando a gente pega um gomo, né? Tipo, a linguagem, a gente ainda pode abrir esse gomo, ver lá os gominhos lá dentro, né? Aquelas partezinhas internas do gomo. Cada partezinha interna desse gomo a gente chama de submódulo. Mas em alguns momentos aparece na apostila como módulos. O que importa é a gente saber que a linguagem é um módulo e que ela tem submódulos ou módulos, tá bom? Explique como essa ideia se relaciona com a noção de interface, que é essa relação entre esses módulos da tangerina, e com o princípio de interpretabilidade plena. Agora vai entrar a tal das letrinhas gregas, né? Então, por isso que foi bom aquele comentário anterior. Vamos prosseguir? Inicialmente, a resposta diz assim: na perspectiva da arquitetura da linguagem proposta pela teoria gerativa, a linguagem é apenas um dos componentes da inteligência humana, ou seja, um dos gomos da tangerina. Podemos dizer que ela é um sistema cognitivo que interage com outros sistemas, os outros gomos da tangerina, passando-lhes informações relativas a som, letra grega pi, e significado, letra grega lambda. Essa interação é possível graças às chamadas interfaces. E aí a gente vai ver que são duas as interfaces que fazem todo esse sistema organizacional da arquitetura da linguagem. Vamos prosseguir? Eita, respostinha grande! As interfaces da linguagem são duas: o sistema de pensamento e o sistema sensório-motor. Já vou adiantando meus comentários, tá? O sistema de pensamento, ele vai se prender ao plano de conteúdo da língua, ou seja, o significado, a lógica daquilo que está sendo dito, a letrinha grega lambda. Já o sistema sensório-motor é como que depois que o cérebro, que esse sistema de pensamento deu o retorno, né? Falou assim para a linguagem: tá legal, isso aí tem lógica,
Então, vamos colocar para fora. Aí entra o sistema sensório-motor, que é a letrinha grega pi. Então, ele está ligado aos aparelhos auditivo, fonador, e vão expressar os sons, né, daquilo que eu elaborei mentalmente. Agora, olha só que interessante. Não é a linguagem que manda nos sistemas de interface, é o contrário. A linguagem ela é recrutada para produzir elementos, estruturas linguísticas, e aí os sistemas de interface vão aproveitar ou não, né? Eles vão dar um veredito, tipo, não, tá legal, vamos botar para fora, né? Imagina que eu estou fazendo isso aqui o tempo todo gravando esse vídeo. É tão inconsciente que realmente é impressionante como funciona esse sistema que a gente está aqui didaticamente tentando compreender, né? E aí vem um novo conceito, que essas ideias se relacionam com o chamado princípio da interpretabilidade plena, que em inglês seria Full Interpretation, então ficaria com a sigla FI. A gente pode achar isso lá numa questão da prova ou na própria apostila. Então, FI e princípio da interpretabilidade plena são a mesma coisa. O que significa isso? As informações transmitidas pelo sistema cognitivo da língua devem poder ser interpretadas tanto a nível do sistema de pensamento, conforme eu expliquei, como também a nível do sistema sensório-motor. Então, tem que agradar os dois, né? Aí sim a gente pode dizer que atendeu ao princípio da interpretação plena, ou interpretabilidade plena. Então, ele deve ser entendido como um conjunto das restrições cognitivas que os sistemas de interfaces impõem ao funcionamento da linguagem humana. Por quê? Se eu começar aqui, de repente, a formular frases sem sentido nenhum, sem lógica nenhuma, ou seja, o plano do conteúdo, ó, e ao mesmo tempo eu começo a falar as palavras com os fonemas alterados, e vocês começam a achar assim, o que a Marisa está falando, né? Ela inventou uma nova língua? Como assim? Então, isso não acontece porque existe aí, vamos dizer assim, uma censura desses sistemas de interface. Eles aprovam ou reprovam o que o nosso módulo da linguagem produziu. Deu para entender, gente? Vamos prosseguir. Questão 3. Quais são os componentes da linguagem? Os componentes da linguagem são 4. O léxico, que aí no caso ele embute o som e o significado. Em seguida nós temos o sistema computacional, que é, vamos dizer assim, a sintaxe, que se responsabiliza pela elaboração das frases e sintagmas. O terceiro é a forma fonética, a sigla FF, que vai fazer a atividade articulatória e acústica. Essa faz a interface com o sistema sensório-motor. E por último, a forma lógica, FL, que é a interface conceitual e intelectual. Então, gente, é exatamente assim nesta ordem. Vamos imaginar uma fábrica e uma linha de produção das expressões linguísticas. Tudo começa ali, ó, no léxico. Ou seja, é como se tivesse um baú de fonemas, palavras, sons, significados, e aí eu vou lá e vou pegando aquelas peças para no final sair um produto, né? Um equipamento, alguma coisa que seja útil. Eu pego essas peças todas e agora eu preciso arranjá-las numa forma sintática, né? Que a sintaxe ela faz isso, ela ordena de acordo com as regras, os códigos, né, das línguas, o que tem que aparecer primeiro. Lembra da história do núcleo prévio ao seu complemento, no caso do português, né? Então a sintaxe ela pega e arruma o léxico. Aí passa para a terceira etapa da esteira de produção, que é a forma fonética. Então, a forma fonética, ela vai
vamos dizer assim, demandar aquele sistema sensório-motor, né? Que vai meio que assim, aprovar, né? Tá, tudo bem, tá falando direitinho, né? É isso mesmo, a pronúncia é essa, os fonemas são esses, assim vai dar para entender. Só que ainda tem o último, né, pedacinho da esteira que tem lá, que faz o veredito lógico, ou seja, será que depois de todo esse sistema léxico, computacional, fonético, isso que eu produzi tem lógica? Só assim o produto vai para o mercado da linguagem. Então, aqui para a gente fixar muito o que é léxico, né? É o componente em que todas as informações sobre som e significado dos itens lexicais isolados estão depositadas. Então, esse sistema computacional, né, eu até fiquei assustada quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus, eu estou estudando informática de novo. Mas não, é meio que uma metáfora, né, para explicar melhor o papel da sintaxe na composição de expressões complexas, né, sintagmas e frases, quando ela combina os itens retirados do léxico, ou seja, ela recorre ao léxico. Continuando com a resposta, só para complementar o raciocínio daquela esteira de produção, na apostila, ela é denominada de derivação. Então, um componente, né, vai trabalhando e há uma sequência nesse trabalho. Então, isso significa derivação, é a linha de montagem, onde os componentes estão expostos em uma esteira, né? E aí a gente tem, conforme eu já falei, o léxico, o computacional, a forma fonética e a forma lógica. Está bem explicadinho. Agora vamos continuar lendo aqui a resposta. A forma fonética converte as representações geradas pela sintaxe em informações articulatórias e acústicas, que podem ser enviadas para a interface sensório-motora. Então, quando vai ser enviado, né, a interface vai aprovar ou não. Né? Não, tá legal, não, não tá. Né? Por último, a forma lógica transforma as representações geradas na sintaxe em informações lógicas prontas para serem enviadas para a interface conceitual intencional, que é aquela interface do pensamento, que é, vamos dizer assim, o conteúdo, o plano de conteúdo da língua. Gente, são vários nomes para a mesma coisa. Por isso que eu estou repetindo, voltando a alguns nomes anteriores, para que a gente possa fixar bastante o significado disso tudo. Vamos lá.